Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo é Todo Seu. Eu sou Luciana Amarante e hoje eu converso com a Giandria Correia Chonardi. Ela que é graduada em Artes Visuais e com especialização em Educação Infantil na abordagem Reggio Emília. Tudo bem? Tudo bem, Lu, é um prazer, então, esse convite, né, poder conversar um pouquinho a respeito desse trabalho. Gosto bastante do seu trabalho também. Obrigada, Giandria. Eu tô feliz demais de poder estar aqui. Você sabe que eu amo a educação, então tudo que a gente pode divulgar e conversar sobre esse assunto me traz um prazer e uma alegria enorme. Então é uma satisfação que você aceitou o nosso convite para contar um pouquinho a história do Ateliê Malaguzzi. Afinal, a Giandria, ela é uma das sócias proprietárias do ateliê que trabalha com contraturno escolar. É um espaço de experimentação, de desenvolvimento, de relações e respeito à cultura da infância. Isso mesmo, é um espaço elaborado com bastante carinho, né, numa família de educadores. Então, por inspiração da minha mãe, que trabalhou a vida inteira como educadora, hoje aposentada, veio para o ateliê com esse sonho de construir um espaço que respeite a criança mesmo, né, que entenda as necessidades delas. E é assim que o ateliê vai começando a tomar forma, né, no nosso sonho, o ideal que foi se concretizando. Dentro do que você falou, qual que é o diferencial de vocês? Você trouxe o respeito à criança, né, à infância, não que as outras instituições não o tenham, mas a abordagem do respeito de vocês é um pouquinho diferente, né, Giandria? Isso, exato. O respeito, ele vem quando a gente exercita o nosso olhar para a criança, quando a gente se permite conversar, entendê-la, observá-la. A observação é um aspecto bastante importante, né? Então, quando eu não venho trazendo as minhas verdades ou aquilo que eu gostaria apenas de ensinar. Então, eu conheço a criança, entendo ela e a partir disso também, claro, pensando no desenvolvimento motor, cognitivo, estudando. Respeitando as fases, né, da criança, de desenvolvimento que ela tem. Exato, tem todo esse estudo, mas ouvindo ela, percebendo ela também, porque ela é um indivíduo dentro do grupo, mas tem todas as suas particularidades, os seus desejos, também as suas limitações. Então, tudo que a gente traz é baseado nisso, numa observação que a escuta. A abordagem Reggio Emília chama isso de pedagogia da escuta. Não é escutar só a fala, né? Mas é perceber os gestos, perceber as inclinações, as brincadeiras. Qual adulto, né, que se interessa, é muito importante se interessar verdadeiramente, essa empatia pela criança, por aquilo que ela faz. E a proposta de vocês? No que vocês se fundamentam? Como que vocês se organizam enquanto um ateliê educacional? Então, nós trabalhamos dentro da educação não formal, não é um ensino regular, porém a gente trabalha com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, porque ela traz vários pontos importantíssimos para trabalhar com as crianças, inclusive a respeito de cada fase, e a base da educação infantil é maravilhosa. Então, quando nós estudamos isso, nos aprofundamos nisso, trazemos como referência para o nosso trabalho, junto também com a abordagem Reggio Emília e com a abordagem de M. Pichler para a educação infantil, com os pequenos, na verdade, né? Com as crianças de ali 1 ano até 3 anos de idade. Que idades vocês trabalham aqui no ateliê? Atualmente com a idade de 1 ano até 9 anos. 9 anos. Isso. E qual que é o diferencial da parte dos bebês? De que idade até idade vocês consideram esse nível desses pequenos? Nós trabalhamos atualmente com um grupo de 1 ano até 2 anos e meio. Nesse grupo, um dos diferenciais é a quantidade de crianças. Então, para que a gente possa trabalhar com essa perspectiva do olhar, da escuta, precisam ser poucas crianças para que cerca de 5 crianças para cada profissional. Então, o olhar e os cuidados, porque uma criança ela precisa dos cuidados, ela precisa estar bem alimentada, com o sono em dia, segura emocionalmente, para que aí ela comece a brincar, para que ela comece a aprender, a se socializar soltar, também, a se arriscar, a experienciar as situações, os desafios. E a questão da autonomia é muito forte também, né, com esse respaldo da abordagem da M. Pichler. Então a criança ela precisa
de um espaço muito bem organizado, pensado e seguro, para que a gente não fique todo o tempo dizendo, né, não suba impedindo ela, né, largue, não pegue. Não, o que está ali está para que ela realmente faça. O espaço ele propicia a exploração do ambiente pela criança. Exato, isso mesmo. E os desafios. Então, a Amy Pickler, ela trabalha com estruturas. Uma estrutura dela é muito simples, que ela muda uma estrutura de madeira, né, grande para as crianças, assim. E ela muda até 8 posições. Então, a criança, ela vai se desafiando sem que um adulto coloque ela para que ela escale, para que ela suba, não. Ela aprende como subir com segurança, que já é pensado para isso. Já é próprio para o tamanho dela, para a idade dela. Tudo certinho, né? Para que ela possa, a cada dia, no tempo dela, no ritmo dela, conseguir, né, alcançar esses objetivos, toda essa parte motora. Só que a parte motora traz uma segurança, um senso de que ela percebe, eu sou capaz, eu sou potente, eu consegui fazer isso. Ela vai se superando, né? Exato. E esse superar-se que traz a motivação de ela querer se desafiar cada vez mais. Isso. O que traz resultados para a vida inteira, né? Uma criança que tem autoestima alta, que percebe que ela é um ser humano potente mesmo. E essa é uma questão que entra no respeito de novo. Porque nem todas as crianças têm essa... Porque todo mundo trabalha com que o brincar é inato. Mas se não é estimulado, ou se tem um excesso de telas, aqui a gente não trabalha com a questão de telas ou hora da soneca coletiva, ou enfim, para que ela possa então, ela mesma ir atrás das suas brincadeiras, aos poucos, com o tempo, né, socializar ali, fazer uma troca com os colegas. E aí isso vai trazendo uma segurança, uma alegria para ela, né? Você deixou muito claro, Giandra, que aqui você não trabalha com o respeito sim senhor, não senhor, né? Eu posso, não posso, a tela da proteção porque a criança pode cair, né? Então o ambiente ele já é tão seguro que você não precisa de tela para que a criança possivelmente vai cair, né? O andar, aquela quedinha do chão, né? De bundinha que a criança cai, que é natural e ela precisa exercitar isso, né? E se desafiar ao levantar sozinha, ao se segurar na parede, a encostar a mão em algum objeto. E é tão bonito que eles se ajudam entre si. Né? Há poucos dias eu presenciei uma criança erguendo a outra porque ela queria subir, né, um degrauzinho ali. Então eles se ajudam e eles aprendem uns com os outros também, né? E a educadora, as educadoras como exemplo, né? Trabalhando ali com, por exemplo, se elas querem, se é momento de guardar os objetos ou alguma coisa, alguma regra importante para que elas aprendam isso, ou no momento de comer, é o exemplo que faz com que as crianças assimilem, gostem daquilo, sem esse excesso de não pode, não faça assim. É a cooperação, né? Cooperando, isso. E é tão bonito que eles aprendem isso, eles têm uma mente muito, muito legal, muito aberta, né, para tudo isso. Para aprender para se desafiarem. E assim, é na calçada, é na grama, é na areia, é o pezinho descalço quando a temperatura tá boa, para que eles possam, né, sentir, e tudo que é tão importante para que eles... Essa parte do sensorial é extremamente importante, né? Sim, aí trabalhamos com tinta natural, com argila desde os pequenininhos, e aí eles fazem as pesquisas, as constatações. Olha, é mole, mas se eu deixar um tempo ali, ele fica duro, secou a argila depois de um tempo, o barulho que faz quando cai, e como que eu posso espetar esse material, né? O momento que eu entrei aqui hoje, até comentei com a Giandra, até me emocionei com a forma em que o ambiente ele é organizado, né? Tudo feito pelas crianças. Então, várias exposições de arte, vários quadros, autorretrato, bonecos de argila, né? Várias coisas bem, bem interessantes que emocionam a gente ao ver, porque é um lugar que ele transmite vida, né? E vida pela criança, né? No olhar da criança. Foi fantástico, foi uma experiência bem, bem bacana. Fiquei muito feliz. Que bom, e a gente fica feliz em ouvir isso de ti, que é uma profissional também que
que no trabalho com educação que eu conheço fez coisas maravilhosas. Obrigada. Né? Então a gente fica bem feliz em saber disso, e a gente busca, né, cada vez aprimorar esse espaço, ouvindo as crianças, percebendo as necessidades delas. Exatamente, então eu quero te dizer que você conseguiu, viu? Atingiu o seu objetivo quanto ao meu olhar, porque ao entrar aqui era a criança falando o tempo inteiro, na parede, né, no barulhinho do pátio, na musiquinha tocando, muito gostoso, muito legal. Giandra, os profissionais que você tem dentro aqui do Ateliê Malaguzzi, como que vocês se organizam? Como que é a seleção desse profissional, a capacitação desse profissional? Então, é bem criteriosa, porque um profissional que tenha interesse de verdade por trabalhar com as crianças e que leia, estude, né? Mas a gente proporciona também através de cursos, porque nós temos uma referência muito importante, eu deixo aqui registrado, que é o Ateliê Carambola, um centro de estudos em que a gente participa também, faz estudos com o ateliê, e que trabalha, o Ateliê Carambola Escola trabalha com as crianças dessa maneira, com abordagem Reggio Emilia e Pickler também. E nós fazemos grupos de leitura, reuniões, nós nos encontramos, discutimos o dia a dia com as crianças, né? Então nesses estudos, nessas leituras compartilhadas, nós estudamos e aí conversamos a respeito, vamos percebendo o que tem aqui no ateliê que precisa ser aprimorado, e também uma escuta a gente faz do profissional, o que ele traz para nós, da percepção dele, do dia a dia, porque ele se autoavalia, ele observa, nós fazemos registros, e aí a gente traz, debate tudo isso para que o trabalho seja aprimorado. E de fato, estudar a abordagem Reggio Emilia é diferente porque não é um método. Sendo uma abordagem, precisa que o profissional interprete, faça várias leituras, são muitos livros de experiência mesmo. Mas é uma leitura muito gostosa, né? O Reggio Emilia, ele traz uma leitura que você cada vez quer ler mais. Isso, exato! E é surpreendente mesmo, é surpreendente, porque traz essas experiências que as crianças têm e a gente conecta com o que acontece aqui também, a gente, tô indo pelo caminho certo, ou vamos melhorar, né, por esse lado. Vou fazer tal experiência porque é bem interessante, isso, né, e já vem com o resultado daquela experiência na leitura, então te deixa muito segura, né, para fazer o processo do trabalho. E é uma equipe muito querida, nós gostamos muito, chegamos até aqui com uma equipe muito legal mesmo, de pessoas interessadas e que se admiram com as crianças, se maravilham com o que acontece, né? Eles têm esse encantamento. Porque vocês trabalham com planejamento, porque vocês têm que se organizar de alguma forma, né? É um planejamento, é um olhar semanal, ou vem em cima da proposta do Reggio Emilia, que é ouvir a criança, isso, né? A criança traz o que ela gostaria de trabalhar, só pra gente explicar um pouquinho para quem está ouvindo como que é esse processo. Todo mundo está acostumado com o planejamento da escola tradicional, né? Tem uma palavra que é projetação, a tradução que é feita do italiano para cá. Essa projetação, que significa? São as consignas. Nós percebemos, né, o que eles trazem, se é pertinente aquele assunto. Por exemplo, as crianças estão falando sobre o espaço sideral. Se aquilo é pertinente, realmente o interesse é por parte de várias crianças, persistiu por alguns dias, o educador traz uma proposta, uma sessão, a gente chama de sessão quando o educador traz uma atividade dirigida, mas com provocações, com perguntas. Que desperta, né, o interesse da criança. A criança é ativa nesse processo. E aí, se perceberam que as crianças realmente têm interesse, aí é feito um longo projeto em que eles vão trabalhar, seja ali na parte da argila, de artes visuais, ou com teatro, com o corpo, eles vão trabalhar a respeito desse tema. Em consenso, inclusive, com as crianças. E aí elas trazem ideias infinitas, mas o educador ajuda a organizar essas ideias, que eles consigam conversar, dialogar a respeito, e aí sim entrar com os projetos, até que eles sigam. Então a gente teve projetos sobre os insetos, sobre as abelhas que eles têm. É uma pesquisa, a criança é pesquisadora e através desses projetos eles conseguem. E aí também tem uma tabela de organização que a gente faz, onde a gente coloca que todo dia eles têm um momento para brincar nos contextos investigativos, nas ambientações, e tem um momento para sessão, que é quando o educador pega, então, algumas crianças, ele seleciona 4 crianças e depois troca, né, conforme ele percebeu o interesse também delas.
para que elas trabalhem com um trabalho específico, ali, esse tema específico. Então, a gente se organiza dessa maneira. E o brincar ao ar livre, que é muito importante. E que eles amam, né? Não são 15 minutos ali fora e voltam. Não. É grande parte do tempo, o máximo possível, que eles possam. É mesa lá fora para brincar, para fazer atividade, né? A todo momento. Explorar o próprio ambiente da natureza, pegar pedrinha, grama, folha, né? Eles plantam, aí pegam alface e já fazem a culinária, né? E esse diálogo de quem trabalha com a culinária, com a educadora que trabalha com arte, então, um dialogando com o outro. Na conversa você traz várias frentes de trabalho. Quais seriam elas, Giandre? Assim, para a gente afunelar um pouquinho a nossa conversa para quem está ouvindo poder entender. Você trouxe a arte, você trouxe o teatro, você trouxe a culinária, você trouxe o movimento. Isso, né? Exato. Nós temos as linguagens da arte, que trabalhamos com elas, são as 4 linguagens: a música, o teatro, artes visuais e a dança. Então, nós trabalhamos com essas linguagens e dentro delas existe uma infinidade. Então, a gente trabalha com artes visuais, aí tem o trabalho da gravura, tem o trabalho da aquarela. A aquarela é maravilhosa, eu trabalho com aquarela, eles amam. O giz pastel, a argila, a fotografia. Então, eles trabalham com coisas que muitas crianças dizem: eu nunca tive contato com argila antes. Às vezes a criança ali com 8 anos, a primeira vez, e maravilhada. A música, a gente tem um educador musical também, então eles trabalham com a parte tanto dos conceitos ali na música quanto do movimento junto com essa parte, a percussão. As crianças pequenas se familiarizam com os instrumentos e adoram os pequenos, então eles podem manipular, entender como funciona. Nós trabalhamos também com a parte do teatro. E aí, a expressão corporal são exercícios, não é um teatro com finalidade de ensaio para apresentar apenas. Isso surge da vontade, né, do grupo ali com a educadora. Mas são exercícios que ajudam a perder a timidez, na comunicação, na consciência, né, do próprio corpo. O trabalho de alongamento, de meditação é muito legal e a gente vê diferença, né, no comportamento desde que eles entram até o momento em que, nossa, como eles estão trabalhando bem com o teatro e vão levando isso adiante. Muda a postura, muda a respiração, muda o processo da ansiedade, né? Já tem um pouquinho mais de calmaria pelo ambiente. Sim, isso mesmo. Eles relatam, as famílias relatam bastante essa mudança também. E além dessas linguagens da arte, eu trabalho com a culinária. Eles gostam bastante, têm interesse. E através da culinária eles aprendem medida, peso. Eles usam a balança para pesar ali os alimentos também. E a ter gosto pelo alimento que é diferente. Então, como a gente traz a proposta da alimentação saudável, é sem açúcar até os 2 anos, a partir disso é moderado, e tem alimentos que eles não conhecem, mas a gente conversa, faz, né, uma pintura, trabalha com a fruta para que eles provem, tenham esse interesse. Então, a atividade física também, esse trabalho com o corpo, com os circuitos, com a dança. Então, é bastante completo do ponto de vista de que a criança, ela tá, né, aqui pensando de forma integral, trabalhando o desenvolvimento da autonomia dela, a parte motora, né, a parte cognitiva, de linguagem. Tudo isso são habilidades muito importantes que ela vai carregar para o resto da vida, que vão auxiliar em outras coisas também, em outras habilidades. Giandre, eu abri aqui o podcast falando que você é um contraturno escolar, né? Então, existe esse apoio também para as atividades escolares? Existe o auxílio na tarefa. Então, a gente tem um tempo em que a educadora vai perceber, vai conversar com a criança, ver o que ela tem de tarefa escolar para fazer, e ali nesse tempo, se outras crianças têm, elas fazem também, ou no momento em que, né, eles combinam, se é no começo, se é depois, e ela tem ali a mesinha para ela fazer, ela pergunta, né, se tem tiver o alguma suporte dúvida. da pedagoga, Tem porque dúvida. A gente trabalha com pedagogas, exatamente, né, a gente trabalha com profissionais, mesmo não sendo uma escola, são profissionais todos da educação, e aí eles trabalham dando esse auxílio, esse suporte nas tarefas escolares também. Inclusive crianças que estudam na mesma escola, né, que se conhecem e aí conversam. Da tarefa, às vezes a gente amplia, surge alguma,
né, alguma dúvida, alguma questão, a gente já amplia para aquela já questão. pode surgir uma nova proposta de trabalho para todo o isso, grupo, né, numa outra isso. oportunidade. Exato. Legal. Isso mesmo. Giandria, você tem em torno de quantas crianças hoje aqui no Ateliê Malaguzzi? Atualmente em torno de 50 crianças, com cerca de 8 a 10 crianças por grupo, para que esse trabalho seja diferenciado mesmo, para que elas possam ter essa liberdade de se locomover entre os espaços, né, de escolher as atividades também. Então, exercer a sua autonomia, né? Isso mesmo. Que é o que faz a diferença no adulto de amanhã, né? Exato. Giandria, foi muito bacana conhecer o teu espaço, poder divulgar esse local diferente, né? Muito simpático, as professoras bem atenciosas, né? Uma equipe muito risonha, então todo mundo acolhendo a gente com bastante carinho. Eu quero desejar muito sucesso para você, para sua mãe, para toda a sua equipe e que cada vez vocês cresçam mais, porque a proposta de vocês é muito bacana. Que bom, nós que agradecemos aqui, ficamos muito felizes, as crianças já perguntaram o que queríamos fazer, né, porque eles se interessam bastante também, e todo mundo fica bem feliz mesmo, Lu, bem feliz de ter, né, tido essa conversa, essa oportunidade de apresentar o trabalho, que é recente na cidade, né. Vocês estão há 3 anos na cidade, né, então isso, bem recente. Isso mesmo. Bem recente, poder divulgar ele é uma satisfação para mim e desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Os patrocinadores de hoje foram MZ Aromas e Alquimia, Treinatec Informática e Centro de Atendimento à Ansiedade e Depressão CAAD.